Desmame de benzo, galera. O que é benzo? Primeiro de tudo, é um sedativo e, por definição, né, não faz tratamento de ansiedade ou de insônias. Ah, mas Vinícius, como assim? Eu vejo todo mundo. Tudo bem, gente, mas o benzo, ele historicamente ou classicamente, digamos assim, ele foi uma medicação construída para transtornos paroxísticos, né? Na verdade, nasceu ali, a criação dos diazepínicos veio até naquele alvorecer, digamos assim, né, da criação dos anestésicos e etc. Mas aí rapidamente percebeu-se que ele tinha esta característica de poder controlar ali transtornos paroxísticos muito intensos, muito exacerbados de ansiedade. E a partir desse momento começou-se, não só de historicamente, com talvez um pouco de pressão da indústria, que eu precisaria fazer uma pesquisa um pouco maior, porque isso já aconteceu em outros momentos, mas com certeza até numa questão social nesse sentido, né? Pô, as pessoas elas foram vendo que quando eu tomava aqui o meu remédio, eu não só melhorava meu problema do sono, mas também melhorava a minha ansiedade, ou pelo menos era a percepção dela sobre isso. E aí que tá o grande problema. Quando a gente pensa em insônia, a gente vai diferenciar, entre aspas, né, em insônias primárias ou secundárias. E aí, na verdade, a gente pode também classificar como o tipo ou como o momento que a insônia se apresenta, de latência, de manutenção e mista. Por que que isso é importante, gente? Bom, porque a depender do tipo da latência ou do tipo do problema de manutenção, a gente vai pensar em mais ou menos uma causa. Exemplo, uma paciente com DPOC, uma paciente que hipertensão diabética, pode ter uma síndrome metabólica. Uma das principais causas de insônia de manutenção é a síndrome da apneia obstrutiva e hipopneia do sono, certo? Ronco, né? E aí, se a gente não entender este particularmente isso daqui, às vezes a gente, não, então é esse tipo de insônia, vamos dar tal remédio. Tá, mas às vezes a gente tem que investigar com uma polissonografia. Tá? Às vezes a gente precisa disso, até para fazer um diagnóstico um pouco mais assertivo. Ah, Vinícius, mas pô, você tá viajando de é, polissono na UBS? Dá, mas aí a gente precisa pedir direito, com indicação adequada e tudo mais, tá bom? Bom, então vamos lá. O caso da paciente, eu vou colocar aqui um caso. É um caso de, pela referência, insônia mista. Então ela tem dificuldade de pegar no sono e ela também acorda muitas vezes no sono. Lembrando, galera, que a primeira pergunta que a gente tem que entender é: acorda cansada? Porque este acordar cansada fala da quantidade do tempo e da profundidade do sono e do tempo de sono. Então, se a paciente dorme 5, 6 horas e ela fala que ela não acorda cansada, será que ela tem insônia mesmo? Ou será que a percepção do sono é alterada? Isso aqui é muito importante, gente, porque da mesma forma que pessoas muitas vezes falam que têm problemas de sono e não necessariamente elas têm, quanto pessoas que acham que o sono delas é maravilhoso e quando você dá uma perguntadinha, você percebe que talvez o sono não seja tão bom, tá bom? E aí, qual que é o outro grande ponto? Muitas vezes as pessoas vão ter despertares noturnos, despertares, é normal ter despertares noturnos, todo mundo desperta. Algumas pessoas lembram mais, outras pessoas lembram menos. Se esses despertares forem mais para o período da madrugada, você lembra menos. Se esses despertares forem mais pelo período do começo da manhã, você lembra mais. Mas às vezes as pessoas elas validam este despertar muito. Ah, eu acordo muito. Tá, mas e aí? Acorda, o que que você faz? Ah, eu acordo, eu percebo que eu acordei, eu não pego o celular nem nada, e fecho o olho e durmo em 2 minutos. Isso é um despertar de preocupação? Não necessariamente.
Claro, se ela estiver ficando cansada, se ela estiver tendo prejuízo e ela estiver apresentando esses despertares, beleza, é um problema aqui de manutenção, ou pode ser um problema de manutenção. Agora, e se não? E se for só uma percepção? Ah, eu acordo muito, tá, mas tem algum problema? Você fica cansada? Não. Então, será que é um problema? Verdadeiramente? Então, fiquem com essa dica aqui, porque muitas vezes entender essa percepção do paciente é importantíssimo. E aí a gente vai para a questão mais inicial, sono inicial. Vamos lembrar, galera, um pouquinho da parte teórica do sono, teoria do sono. Por que que a gente dorme? Bom, a gente dorme, simplificando, por três motivos, ok? Primeiro motivo, ciclo circadiano, os genes circadianos, os gene clocks, né? Gene clocks, que ficam ali regulando todas as nossas células, entendendo que tem dia e que tem noite. Nossa outra questão é o drive do sono. O drive do sono nada mais é do que o acúmulo de ADP, adenosina, dentro do cérebro. E isso gera cansaço, gera fadiga e obriga, entre aspas, a gente dormir para quê? Para limpeza do sistema nervoso central e para reestabelecimento de tudo isso. E o terceiro motivo, propriamente dito, é a produção de melatonina. Melatonina. Que na verdade a produção de melatonina ela se dá pela ausência de luz, né? A ausência de luz e na verdade o primeiro e o último eles estão, claro, diretamente conectados, né? A ausência de luz manda um sinal pelo nosso olho para o nosso cérebro falando, ó, parece que tá noite, hein? Ó, então vamos produzir aí, já que tá noite, a gente tem que produzir melatonina, tá? Então é por isso que a gente dorme. E percebam que o sono ele é um mecanismo de entrega. Se a gente for entender evolutivamente falando, pô, dormir é essencial, mas ao mesmo tempo é o nosso momento de maior vulnerabilidade. Aqui falando como primatas. Ah, tô falando há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás. E justamente por ser um momento de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade, ele é um momento que precisa ter esta entrega, ou seja, ele precisa ter um relaxamento adequado, ele precisa ter um local de segurança, ele precisa ter uma percepção de um local de segurança, ele precisa ter várias coisas que às vezes, quando a gente tá 2 minutos antes da hora que a gente vai deitar, vendo um filme de guerra. É da hora, eu adoro isso. Mas pro nosso cérebro, ele não tá sabendo se aquilo é filme ou não. Ele tá vendo tiro, 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 ele entende que a gente tá em guerra. Então, como que vocês esperam, ou como o paciente pode esperar, que você vai deitar na cama, conseguir fechar o olho, se seu cérebro pode achar que você tá numa zona de guerra? Então, entender o processo de indução do sono, ele é importantíssimo, até para a gente conseguir orientar o paciente adequadamente.